E até aproveitando, mesma pergunta, a questão da legalização da maconha, o que vocês acham sobre isso? Porque assim, o reggae, a gente sabe que o reggae, ele tem essa representatividade, né? A cultura do reggae, né? A gente sabe que ah, por muito tempo lá a maconha é uma coisa conceitual, né? Usual, né? Vamos dizer assim. O que vocês acham dessa questão, falando de Brasil, porque em outros lugares já foi legalizado. O brasileiro já anda bastante aberto a população, né, em si. Em cadeia de comando, eu acho que ainda tá meio retrógrado o negócio. Mas eu acredito que a gente ainda vai conseguir achar um meio termo. Num país onde a 551 é velho barreiro, maiores destruidores de lares é legalizado, eu acho que uma planta natural não faria mal nenhum. E já foi comprovado cientificamente os inúmeros benefícios dela. E eu acho que tornar isso mais acessível, acho que é uma Uhum, questão até de saúde pública, né? É. Tipo, uhum. colocar assim, tem muita pessoa que é epilético, essas coisas, e ter o acesso mais fácil seria uma solução mais legal. Por exemplo, uma família ter lá o seu direito a plantar para poder fazer o seu remédio, né? Com Em vez de certeza. comprar industrializado, cheio de química maluca. Sim, com Eu acho certeza. que a gente ainda está engatinhando nesses tipos de conversa, mas é um Tá mercado avançando, muito né? Tá grande. avançando, tá avançando. Existe um mercado muito grande, e não é só o de consumo de fumo, por De exemplo, vamos materiais, colocar, né? mas Sim. de roupa feita Convenhamos, Da né? do folha, material da da folha, cannabis, né? isso, do cannabis. Então, tem inúmeras possibilidades comerciais aí, até para o governo ganhar também como impostos. Impostos sobre produto produzido dessa forma, Ah, mas não sobre dá a ideia, não. venda. É. Ganha. A geração de receita que isso pode gerar, né, Sim. na parada, é que deveria estar atento para poder ter mais um leque na Sim. economia. Por que vocês acham que ainda existe essa resistência? Assim, de certa forma ela é política, né? Essa resistência ela sempre foi política. O que que acontece? Recentemente agora o governo, mesmo sob forte pressão, ele foi obrigado a assinar um decreto que realmente possibilita, né, a liberação por conta de uma receita médica, né, de autorização, vamos dizer assim, a você estar consumindo. Então é o extrato líquido, né? Então, como antes mesmo disse, que tem inúmeros benefícios já comprovados pela medicina. Então, uma vez que a própria medicina, ela de certa forma, ela não tem vias de regra fatos que venha ser contra, então automaticamente o governo ele teve essa forte pressão e automaticamente ele foi obrigado a assinar. Então, assim, se eu não me engano, tem 30 dias após a assinatura que foi semana passada, como prazo ainda para poder realmente subir, sancionar, subir em diário oficial, essas coisas todas, o consumo, né, para essas pessoas de classes específicas, né? Então, assim, já é uma barreira que foi quebrada já, vamos dizer assim. Onde que um governo iria assinar, autorizar, de certa forma, esse tipo de planta, né? Há tempos atrás era visto como degradação da humanidade e tal, e etc. Eu acho que E hoje como Tem um salvação, peso né? muito E grande, hoje né? como eu acho salvação. que verdade. existe, tipo, muito medo. Existe um medo e existe pouco conhecimento, né? É Aí, verdade. eu acho que pouco conhecimento. Porque para aprofundar mais Entender, aí né? Será que não existe um preconceito Não, com construído, certeza existe um preconceito, enraizado? né? E existe a experiência que já foi comprovada com o uso do cigarro, né? O cigarro antes ele era tipo muito aberto, com muita comercial na TV, e aí eles tiveram um maior prejuizão com muito problema de câncer, com muito problema. Então, existe essa mística de tipo assim, vamos legalizar e o povo vai voltar a fumar, só vai trocar o tipo do fumo, tá ligado? Existe isso. Então existe uma mentalidade arcaica também por trás de Sim. uma outra questão que também seria preocupante, que nos primeiros anos de legalização ia ser, né, todo mundo ia cair, né, e ia depois só aqueles lá que ia ficar, né, tipo... Ia ser criar uma onda, né, eu E, acho. Ia vir cara, uma onda que ia virar meio que moda. tem uma coisa, assim, dentro da cannabis que eu sinto que pesa muito, que é as questões dos mais velhos enxergarem como, ah, posso falar, marginalizado. Uma coisa marginalizada. Quem consome é um marginal, é um traficante, enfim, conceitualmente, né? Tem esse ponto de vista, né? Já associa a esse estereótipo.
Eu sinto que isso também dá uma dificuldade ali para a questão da legalização, porque associa a esse tipo de público. Tem essa imagem negativa, né? Tem essa imagem negativa. Que é associada mesmo, isso é verdade. Existe. Mas existe e foi criado assim, isso justamente por causa da proibição. Né? Por causa da proibição, ficou restringido ao acesso a você ter que comprar da mão de ilegal. Vai ter que comprar de forma ilegal. E da forma ilegal, só vai ter, né, aquela faixa de galera que, tipo assim, tá mais à beira da marginalidade. Eu acho que é isso que é o problema. Quando você legalizar, ele vai ter muito mais fácil acesso. Você não vai precisar ir numa bocada para ir buscar. Né? Vamos Também colocar no acho, português, sim. claro. Você não vai precisar ir numa bocada, você não vai precisar. Mas você não precisa se marginalizar para ir comprar uma Coca-Cola. Né? Você vira a esquina, tu acha. Então eu acho que na hora que legalizar, vai ter os lugares certos para comprar. Vai diminuir a força dessa parte. Aí entra uma concorrência também, né? Financeira também. Tem muita isso. coisa por trás. A Porque- forma cultural também que o nosso país lidar com a situação. Você vai para outros países, né? O Uruguai, amigos meus que já estiveram no Uruguai recentemente. Mesmo quando não é proibido, tem o lugar certo para Lugar fazer, certo, né? tem- Tem um lugar correto. Tem praça que pode, tem praça que não Sim. pode. É verdade. No Uruguai Mas tem isso também. Mas né? uma vez que comprovado cientificamente que vai fazer bem para aquela classe de pessoas que tem certos problemas de saúde, Uhum. contra fato não há argumento. Então, vai legalizando por etapas, né? Já é um grande avanço, né? Porque Sim. a gente tá tratando aqui o fato de salvar vidas. A maconha, o extrato, ela salva vidas. Pronto, acabou. Ela não vai destruir lares familiares. Isso daí é o que a pessoa impõe desde lá de trás. Com certeza. Né? Não, hoje cientificamente a maconha ela salva vidas. Isso é comprovado. Então, aos pouquinhos, com certeza a gente vai chegar lá. Eu acho que tende a ir, né? Porque hoje em dia as pessoas estão mais liberais, né? Vamos dizer assim. Tende a caminhar para este lado, esse caminho. Já existe uma abertura, pelo menos, para dialogar, né? Antigamente já não tinha nem muito diálogo. Exatamente. E tem aquela questão da qualidade também, né? Porque você falou, que nem você falou, vai abrir outros mercados para venda. Sim. E a qualidade com certeza seria uma qualidade da própria planta, né? Sim. Não do resto da planta, Isso, como não industrializado. aquele processo o químico também que ocorre também, né? Quando você vai pegar esse prensado maluco aí, existe como é que fala? Como é que eu vou falar? Um preparo que é adicionado lá, um processo químico que tira totalmente do estado de pureza. E o que eu acho que um problema nessa mistura sai um vício que a cannabis não gera. Tipo, Não gera. o vício mesmo, isso não é normal, né? Sim, Isso é uma coisa da coca mesmo, né? Que é a dependência. Porque você percebe que tem muito jovem que entra, né? Com baseado mesmo. E vira dependente e vai para outras drogas. Mas assim, é muito estranho o cara consumir uma cannabis e chegar a um nível de vício tão drástico, assim, né? Ir piorando, indo Mas para outros cientificamente níveis. não dá pra você apontar e falar, não, ele começou por conta daquilo. É muito mais fácil o álcool, né? O álcool ele tem um poder de destruição, como a gente estava falando no início, né? Do pod, que a maconha já não tem. Acho que Então, também é muito de estrutura psicológica também. também, familiar, né? Porque Tem tudo. a pessoa quando ela tá buscando aquilo assim, não mais para uma recreação, Exatamente, pra... exatamente. eu quero me entorpecer que a minha realidade não tá muito legal. Aí é nessa hora que ela começa a pular para as outras coisas. Exatamente, porque se você fumar cientificamente mesmo, voltando a dizer, você pode fumar. Você nunca ouviu alguém falar que teve uma overdose de maconha. Morreu porque fumou 20 quilos de maconha. Não, ele vai dar uns tragos ali, vai cair ali, Vai dormir. Vai dormir, não vai vai deixar a terminar patroa de em paz, não vai brigar com 20 quilos. ninguém. Então, Ele fica num estado mais pacífico. E a questão da brisa, assim, porque, ó, nessa mesma conversa, né, do podcast que eu tava comentando com você, ele fala um pouco de questões de que ele é um cara muito irritado. Ele fica bravo, ele quebra o copo, vamos supor. Né? Então a maconha fez esse tratamento, essa calmaria Sim, pra ele, ajudou sim. nesse tipo de coisa.
tem aquela questão do consumo em excesso que pode gerar leseira, né? Isso daí, mas assim, sendo um monitorado, não sei, como a gente evitaria esse tipo de coisa? Porque tem muita gente que começa a falar meio leso, né? A dicção piora, né? Por conta do consumo em excesso. Se eu puder dar uma dica aqui, até por experiência, né? Eu venho de uma família também muito conservadora, né? Então, isso há muitos anos atrás, se descobrisse que eu fazia uso do cannabis, meu Deus do céu, já tô traficando, tô roubando, já tô no caminho totalmente errado, que era o que as famílias mais conservadoras enxergam até hoje. Então, uma dica que eu dou é, se for fazer uso, procura saber a origem mesmo, a fonte. Hoje em dia tá mais aberto um cannabis de mais qualidade, vamos dizer assim. De maior qualidade. Ainda tá um pouco mais aberto a forma de você alcançar algo mais natural, vamos dizer assim. E fazer Sim. o uso espiritual. Pô, não existe coisa melhor que os próprios raças já faziam lá atrás já. Que era o quê? O uso para você meditar, para você ter um tempo para conversar com Deus. Hoje no seu dia, você parou algum momento do seu dia para olhar para o céu, para agradecer a Deus, para orar pela vida das pessoas que estão precisando. Às vezes a gente não tem, diante da correria que é a nossa Babilônia, a gente não tem tempo para isso. Então, se você coloca na sua mente que toda vez que você fizer uso do cannabis, é um tempo que você tem para Deus, para conversar com Deus, Olha que legal. as coisas vão fluir Perspectiva de Exatamente, as coisas vão fluir de uma maneira muito melhor. uma conexão. Exatamente. Você não vai precisar ter muito consumo daquilo, porque o pouco para Deus é muito, vamos dizer assim. Então, assim, a gente, se tiver um milésimo ali de segundo para olhar para o céu, para agradecer, ali para ele já é tudo. Legal. Então, se Nunca as pessoas, tinha visto alguém dizer isso. se as pessoas colocar isso na mente, então vai fluir de uma maneira melhor, você vai ter menos atraso de vida e vai com certeza poder ajudar mais pessoas. Isso é o principal. Que perspectiva da hora, hein, meu? Bem da hora mesmo, legal. Ah, é aquela coisa, né? Se você tiver numa energia positiva, vai trazer mais Vai positividade. ampliar mais positividade. Né? Então, buscar isso no meio da energia positiva, né? Com certeza. E ajuda a se conectar consigo, né? Olhar pra dentro. Que é aquela coisa, a mudança, o crescimento vem de dentro pra fora, né? Então, e isso ajuda você a se conectar mais com o seu eu interior, né? Isso é legal. Louco. Da hora. Isso vai ajudar a dar uma centralizada, né? Porque às vezes a gente no turbilhão da vida é muita coisa na cabeça, tudo aí você dá essa centralizada, pausa, consegue parar, respirar e meditar, falar qual é o momento que eu estou vivendo, o que eu quero fazer daqui pra frente. Você começa a pensar em N possibilidades, mas pensar em você e não pensar concentrado nas coisas que estão acontecendo com você, não. Você consegue se concentrar em você, no que você está sentindo, no que você quer, no que você não quer, sabe? Bem legal. Show de bola. Da Não hora que seja aí. necessário, né? A gente busca Deus a todo momento, né? Independente de qualquer coisa, a gente sempre temos que estar buscando Deus. Mas se você for fazer uso da cannabis, use esse momento pra meditar dessa forma aí, que você tá num caminho bom também. Show, é isso aí. Segue a dica aí dos caras.